Olá, empresários e empresárias palmenses, associados e associadas da nossa ACIPA, tudo bem? Chegando aqui no YouTube da ACIPA com mais um episódio do nosso podcast, ACIPAcast, onde a gente fala de histórias de empreendedorismo, onde a gente pauta também projetos importantes para quem empreende em Palmas e no Tocantins. Queremos começar hoje já agradecendo a sua audiência, você que toda quinta-feira já acompanha o episódio novo, você que ainda não assistiu os outros, já corre lá porque tem muita história boa. Essa semana a gente tem uma entrevistada muito bacana, uma entrevistada que vai trazer um assunto sério que tem cada vez mais também preocupado não só famílias, mas principalmente as empresas, porque impacta diretamente também as empresas. Hoje está aqui comigo uma convidada muito especial da área da advocacia. Ela é advogada da Eula Angelim Advocacia, acabei já falando o nome, né? Chega para cá hoje no ACIPAcast, Eula Angelim. Eula, bem-vinda. Obrigada. Eu me sinto honrada de estar num ambiente tão importante, né, no nosso estado e que tem essa sensibilidade de valorizar quem traz o dinheiro, o tributo para o estado e para o Brasil, né? É um prazer tê-la aqui conosco. E assim, a pergunta que eu não quero calar para a gente começar. Me conte para quem está nos assistindo, quem é Eula Angelim? Eu sou advogada há 25 anos aqui em Palmas, atuando desde 2001. E por 10 anos eu tive uma empresa apenas da advocacia. Já também atuei no Nogueira Júnior, né? A gente já fui também parceira dele, já fui apresentadora do Globo Esporte, logo no início, mas agora eu estou abrindo uma empresa, Eula Vida, né? Que ela vai ser registrada aqui. Fui a primeira pessoa da área do direito, acho que até a nível Brasil, que preocupou-se com essa questão de saúde mental. Tanto é que o presidente da OAB, né, me deu essa abertura para a gente implantar a CAPLEV, na qual sou presidente do 3º mandato. Que legal, muito bom. E muito importante ver uma advogada empresarialmente preocupada com esse assunto da saúde mental, se debruçar, montar um projeto. E como é que você avalia hoje, no seu ecossistema profissional da advocacia, essa questão da saúde mental? Você acha que os advogados e advogadas estão tendo tempo ou estão se importando realmente com a saúde mental? Infelizmente, vivemos um momento muito crítico, porque pelas estatísticas, né, que até coloquei aí na pesquisa, mais de 500 mil pessoas pediram afastamento dos seus trabalhos. Isso a nível em 2025, né? Então não é uma questão de que houve a pandemia. Existe também o que trouxe algo que já é trabalhado, que é onde hoje eu estou muito preocupada e resolvi abrir essa empresa, na qual também estou abrindo uma sociedade, né? O Angelim e Arruda, com a doutora Suiane Lanucci, onde nós duas, além de sermos advogadas, quase na mesma época, nós duas, que a Suiane é de Porto Nacional, nós somos psicoterapeutas e eu fiz, inclusive, mestrado durante a pandemia. Por quê? Não só a advocacia, com todas as áreas, as pessoas hoje andam sobrecarregadas e com excesso de telas. Quando houve a pandemia para cá, o que aconteceu? Houve uma ruptura muito grande de valores, onde as pessoas elas ficam muito tempo nas telas, então elas fazem muitas comparações. E a vida não tem como... Cada um tem a sua vida, tem a finitude da sua vida e tem o andar dos teus sonhos. E, assim, no ambiente profissional, o que a gente está prezando hoje em dia é a questão do compliance, né, na saúde mental. Por quê? Temos uma lei, que é a Lei 14.831/2024, que ela trabalha que o compliance ela tem que ser estipulado a questão de ética, o que tem que ser implantado, o que é que faça o certo, não só quem é da parte da administração, quanto os donos de empresas. E na OAB, o que acontece? Os advogados, eles absorvem todos os estresses, né? E ele precisa também, ele também tem empresa, ele é profissional liberal.
como eu já sempre tive empresas, eu nunca fui só advogada, né? Sempre administrava aluguéis, pessoas. Então, assim, você tem que ter essa questão, porque o excesso de trabalho, ele provoca o burnout e ele também provoca aquela apatia na pessoa. Sim. Depressão, ansiedade. Nunca se teve pessoas tão doentes mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, e que também começa a trabalhar a questão do bolso. Então, não só na advocacia, como no meio empresarial, a gente está querendo trabalhar numa área onde as pessoas trabalhem a questão da saúde mental, do desempenho, fazer a escuta, né? Ter a reciprocidade, não só daquela pessoa que só está tendo o seu trabalho, mas ela também é uma pessoa humana. E o ESG, que é hoje em dia se fala muito em sustentabilidade, mas na prática, o ESG são letrinhas que se traduz. O E é de ambiente, o S é de social e o G de governança, que são pilares nos quais, para termos um mundo melhor, e sabemos que o Brasil ele é o país que alimenta o mundo inteiro, é o oxigênio do mundo, a Amazônia. Temos a pecuária, temos riquezas naturais de um país continental que é assim inigualável. E nós precisamos também implantar nas empresas o ESG, que ele fala da governança, a preocupação com a ética, para que não haja também a extorsão, a corrupção, não só da parte da pessoa que trabalha, como a pessoa também que emprega. Porque quando as pessoas andam juntas, caminham juntas, existe mais respeito e você trabalha bem. E é bom para o seu bolso, porque não só a empresa cresce, como aquele que trabalha cresce, também tem o seu dinheiro e não chega em casa desesperado, sem conseguir pagar as contas, né? Tem a NR1, que ela também é uma norma que regulamenta, né, que as pessoas, que as empresas, conforme a sua preocupação, né, em fazer com que o profissional ele seja atendido, faz com que ele tenha força, ele saiba que está na sua vulnerabilidade, que é uma coisa que eu também já atuei muito, né, na OAB. A gente fazia o Janeiro Branco, pessoas que lançam seus livros, inclusive a Suiane Lanús lançou um livro sobre isso. Então, as normas regulamentadoras da NR1, ela tem que ser implantada porque, a partir do momento que você começa a ver que aquele grupo ele está começando a ser afetado pelo ambiente de trabalho, ele já vai ser orientado a fazer uma atividade, a ter uma programação, a ter palestras nas quais ele se identifica e ali ele se encontra. Entendi. Eula, muitos empresários nos acompanhando aqui, associados e associadas, qual é a dica, qual que é a orientação que você, como estudiosa do tema e agora um empresário que está entrando nesse ramo, dá para quem está nos assistindo? Qual o primeiro passo que a empresa deve tomar para conseguir pautar a saúde mental no ambiente corporativo? O que o empresário pode fazer de início? Está assistindo a entrevista agora e não sabe por onde começar. Por onde começar? Por onde começar é o seguinte: nós somos uma das empresas, né, que preocupa em fazer com que o empresário, quando ele implanta essa programação, que a gente tem uma equipe grande, né, de advogados, psicoterapeutas, contadores, né, TIs, pessoas que vão formatar a programação e os questionários e as atividades, sejam atividades menos telas e mais meio ambiente. Vamos fazer um questionário, uma anamnese, trazer um profissional da área para ver como é que está a conduta daquelas pessoas. Por quê? Quanto mais a empresa preocupar-se em fazer esses atendimentos, o que acontece? O próprio governo federal vai dar subsídios a ele para que ele também tenha o abatimento de tributos, né? Porque hoje se fala muito em reforma tributária, se fala muito em questão ambiental, se fala muito em questão de ética, valores, né? Hoje estamos muito preocupados com o nosso futuro, em começar e recomeçar. Hoje em dia não existe idade, mas a pessoa tem que estar bem. E a empresa, quando ela projeta a questão do compliance e do
ESG, perdão. Por quê? O E é de ambiente, que somos pessoas sociais e somos parte desse todo. Certo. Nós somos uma partícula que gera isso. A gente precisa cuidar do nosso ambiente e do ambiente. A governança e o social. O social a gente precisa viver em sociedade porque o nosso e que nós possamos, com a mente sã, ter também dinheiro no bolso, fazer a economia crescer, o PIB aumentar e, com isso, o governo investir nessas empresas. Existem essas leis, como eu citei, que é o NR1, ela é muito importante. A partir do momento que você adota o compliance, você vai ter andar de acordo com que no mundo isso é atrativo. Você vai chegar num lugar e você vai ter orgulho de dizer que você está seguindo regras, andar de acordo, andar correto, andar com ética. E isso se trabalha igual quando você tem uma casa, que você precisa dar valores e princípios aos seus, né, os de casa. Você precisa, muito bom. E na empresa, ela vai ter o seu, além dela crescer, ganhar mais dinheiro, as pessoas que estiverem naquela empresa, elas saberão que a partir do momento, como você cuida da dieta, como a gente cuida hoje nós temos procedimentos maravilhosos, né? Sim. A gente também vai ter procedimento onde aquela pessoa nem ela sabia que problemas que ela tinha. Eu sou borderline. Eu estou com um trauma da infância. Isso aqui me gerou um gatilho. A empresa já vai saber, já tem profissionais na área. O que mais sai hoje nas faculdades são profissionais da área. E devido a essa pandemia de depressão, de suicídios, esses dias eu estava na OAB, pessoas que trabalham na área, a gente está vendo muitos casos, e são pessoas Verdade. Pessoas que estão no seu ápice, no seu auge, belas, né? Homens, mulheres e crianças. E você está vendo assim, inexplicavelmente. Mas por quê? Porque aquela pessoa, ela não tira um momento para ela ter o contato com o seu ser divino. E o que acontece? Ela passa a se perder. E isso que é importante, você ter suas atividades, você ter sua parte religiosa, mas você ter o seu eu, conhecer o seu eu interior. Eu tenho tendências a ser uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa que estou muito angustiada, eu estou muito acelerada, e pensar, não, eu hoje preciso ter um tempo aqui para estar me regulando. Hoje tem muitas pessoas também que nasceram sem qualquer problema de saúde, mas têm filhos autistas. Olha a quantidade de pessoas que têm filhos autistas e com outros problemas, porque muitas vezes, por usos contínuos de mudar a sua rota por causa de trabalho, ela vai ter filho mais velho. Ou então ela não pôde fazer um pré-natal saudável e não tem como ela ter, no final, um pré-eclâmpsia e um problema de geração dessa criança. Muito bem. Eu estou olhando o seu projeto aqui, dei uma olhada, e uma coisa me chamou a atenção. Você fala de vários aspectos que as empresas, que os locais devem ter, dá algumas dicas, e aí você colocou assim, avalie o salário emocional. Quando o assunto é bem-estar emocional no trabalho, olhar só o valor do contra-cheque não dá conta do recado. O que vem a ser o salário emocional? O salário emocional é o seguinte, esses dias até gravei algo bem parecido com isso. Porque assim, nada adianta você querer ir a uma grande pescaria e você não acordar cedo, não preparar-se. E na hora que você estiver diante de um peixe de 100 quilos, você, além de não puxar o peixe para dentro do barco, você perde o peixe e vira o barco, e afunda o barco. Por quê? Na grande maioria, as pessoas elas se preparam tanto e criam grandes expectativas, mas muitas vezes o seu ambiente já é você logo de cara vai ter pessoas que vão aprender, vão te odiar e aprender a te amar com o tempo, e você vai viver naquela pressão. Então, muitas vezes, quando você está tendo um alto salário, você tem que ver se esse ambiente, mesmo tóxico, você está preparado para enfrentá-lo, porque não adianta, às vezes, você conseguir uma proposta de emprego irrecusável e aquilo te destruir. Você não está preparada para aquilo ali. O seu emocional está abalado. Ou então os gatilhos vieram com tudo. E aquela pessoa vai tentar te abalar, vai tentar te destruir. E, ao mesmo tempo, quando você tiver um problema que te afetou
aquela pessoa for seu chefe. Você vai ter que tratá-la com respeito, com consideração e com formalidade. Muito bom. E é essa situação que às vezes prejudica, é porque as pessoas, por uma falta de uma organização, ou até a sua estrutura foi de lutas, né? Melhor ainda que é de lutas, você não foi preparado para lidar com a competitividade. Muitas vezes, assim, pelo próprio ambiente que a gente vive, quando você vai para aquele ambiente, você não está sabendo das artimanhas, e às vezes aquilo ali é só uma fase, e depois aquela pessoa vai aprender a te respeitar. Muito É bom. igual aquele filme O Regresso, que eu nunca esqueço desse filme, já tem uns quase 20 anos, e mexeu muito comigo, né? Onde ele passa por uma caçada e ele ficou dentro de um urso para poder sobreviver, o regresso, né? E no final, o filho dele era um índio e o filho dele era tão didático, tão empresário quanto ele. E quando ele sai desse urso, né, que ele ficou perdido na mata, o filho dele tentou enfrentar as pessoas que respeitavam ele. O filho dele nem foi ouvido, ele já foi assassinado, porque ele era índio. Então, assim, as pessoas elas precisam entender que antes de mim já vem um preconceito. Eu tenho um empresário que eu trabalho há uns 20 anos para ele. Quando eu vou fazer qualquer trabalho, qualquer coisa, eu não vou falar. Eu mando um homem falar com ele. Porque eu sei que ele tem uma visão muito machista ainda de vida. Então, eu, como mulher, ele não vai ver o meu projeto. Eu mando o meu projeto para um homem falar no meu lugar. Certo. Então, assim, independente, a gente não vai mudar o pensamento. É por isso que tem que ter um compliance, por isso que tem que ter o ESG. Porque quanto mais você for informado, porque, infelizmente, as pessoas criticam muito a nova geração, as novas gerações que já nasceram com isso aqui, né? Com isso aqui. O que acontece? Hoje eu estou com esse aparelho, eu tive que trocar um aparelho que eu tinha, iPhone, porque o iPhone é mais bem visto, e eu não estava sabendo usar o iPhone. E esse aparelho, por ser Motorola, não era bem visto. Então, eu tive que trocar com o meu genro, porque o iPhone meu valia mais do que esse aqui. Olha então, para você ver, o que acontece? A nova geração, hoje em dia, ela é muito ativa, ela é muito esclarecida, mas ela se perde por conta das telas. Então, muitas vezes, ela se perde com tanta coisa, e ela não é feliz, porque, assim, antes da minha geração, a gente tinha mais acesso a coisas mais simples. E era mais difícil, porque você tinha que comprar o livro, você tinha que estudar e falar aquilo ali muito bem. E hoje as pessoas estão muito ligadas a Google, né? Isso. Muito bem. Eula, bacana. Então, a Eula Vida tem aí muitas perspectivas, né? Como você mesmo explicou, eu estava dando uma olhada no projeto. O projeto é extenso, tem muitas etapas: diagnóstico, educação e conscientização, treinamento e liderança, ações de suporte e acolhimento. E para a gente caminhar para o final, eu queria te perguntar, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, é empresário ou empresária, associado da CIPA, como que você enxerga a necessidade urgente das empresas se atentarem para, de fato, instalarem mecanismos permanentes de saúde mental ali no seu ambiente do dia a dia? O mais importante é o seguinte, que a empresa ela precisa ter esse numerário de investir em saúde mental, compliance, ESG, as normas regulamentadoras, a NR1, porque a partir do momento que ele começar a implantar, não é difícil, né? Muitas pessoas só precisam, às vezes, de uma palavra, e a partir do momento que começar a fazer esse tipo de trabalho, no qual a minha empresa, eu me senti responsável por isso, porque já tem uma vida inteira que eu trabalho com isso. Sim. E essa equipe que vem não é uma coisa que a gente pretende apenas pensar numa questão financeira. É uma preocupação mesmo, porque muita gente perto da gente que já perdeu algum ente querido por conta da depressão, né? E isso hoje é um câncer que tem no mundo, né? As pessoas elas estão se afastando do humano, se isolando,
E as empresas, quando elas começarem a trabalhar com esse sistema de escuta, que tem um programa que a gente quer falar, o Diga Lá, né? Diga lá. Porque a partir do momento que você dose, vamos tomar uma dose, só que a dose é de dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Então, assim, a gente tem que mudar um pouco os paradigmas que foram utilizados em outras épocas. Porque, na verdade, antes, a sociedade ela evoluiu bastante. Então, como o ritmo de trabalho afeta não só as pessoas, como os filhos, os idosos que ficam em casa, né, os funcionários que ficam em casa, até chegar na empresa. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, tudo se torna mais leve, as pessoas, em suas fases da vida, podem ajudar. Sim. E até o governo também vai trazer tributos e vai reduzir isenções, criar isenções, né, de tributos. E só tem a crescer a nossa economia, né, porque hoje a gente sabe que passamos por uma crise mundial, né, o valor das coisas, o valor do trabalho também se tornou muito importante. Hoje não é necessário só o autônomo, né? Hoje valorizou demais o trabalho dele, graças a Deus. Por quê? Porque nós já vimos muitas pessoas que moraram fora do país, como eu também já morei fora do país, eu sei como é diferente essa questão. Ninguém vive hoje por um salário. Hoje as pessoas querem criar várias situações para que elas possam evoluir e ter uma condição melhor de vida. E as empresas, elas têm que ter essa consciência para que não somente ela possa evoluir, crescer e estar nos grandes... Hoje a gente sabe que o mundo não circula aqui só em torno da gente, né, a nível mundial, né, o Brasil está numa situação na qual nós vamos daqui uns dias, já estamos recebendo pessoas de outros países e temos que estar preparados, porque o mundo lá fora, há muito tempo, o mundo corporativista, ele já está atendendo com todas essas regras, né? Então, acabar com essa imagem de que o Brasil é do jeitinho brasileiro, que as pessoas gostam do errado, e não é isso. As pessoas não têm informação e conhecimento. Por isso que a educação é tão cara e tão inacessível, inalcançável. Porque você pode ver, quando tem qualquer coisa que vem para o Brasil, todo mundo usa, todo mundo quer. Nossa, muito bom. Insights muito poderosos. Eula, muito obrigada pela sua participação. A CIPA está junto com você dentro desse projeto, né, para a gente continuar conscientizando as empresas da importância, né, de se atentarem para essa pauta. É uma causa séria, urgente, necessária. Não tem como ter sucesso empresarial sem as pessoas estarem com as mentes saudáveis, desde o CEO, desde o dono, até todos os que fazem a empresa acontecer, desde a força de trabalho que movimenta, até porque a força de trabalho são mães, são pais, são pessoas que, quando entram naquele ambiente ali, tem todo um desafio que ficou ali para fora, né? Parabéns pelo seu trabalho, sucesso na empresa. Vamos continuar acompanhando aí. Para mais informações, sigam a Eula lá nas redes sociais dela, acompanhem o trabalho dela. E por hoje é só, a gente fica por aqui trazendo esse assunto importante, deixando um alerta para você. Saúde mental é coisa séria. Você que é empresário, que é empresária, essa é uma das grandes bandeiras da CIPA. Saúde mental tem que estar sempre em dia. Contem com a CIPA na busca por mecanismos e por orientações para melhorar o ambiente corporativo. Um abraço, até a próxima semana, Eula, mais uma vez, valeu. Um abraço, até semana que vem.